dando continuidade à exposição do livro de Deuteronômio, capítulo 21. Nós vamos ler, irmãos, a penúltima sessão. Vamos ler do verso 18 ao verso 21, acerca dos filhos desobedientes. Nós vamos... diz assim as Escrituras, Deuteronômio 21, verso 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e nós temos a plena e total convicção que aquilo que o Senhor disse por meio do apóstolo Paulo a Timóteo é verdade, é a pura verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Senhor, é útil. Mostra a utilidade da tua palavra no ensino, na repreensão, na exortação, no aperfeiçoamento do teu povo, a fim de que possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. É a nossa oração, a glória do teu Filho e o bem da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Tem um filme bem interessante, não sei quantos já tiveram a oportunidade de assistir, que ele acontece, ele ganhou na realidade 10 Oscars, é um filme antigo, bem antigo, ele conhecido, a tradução dele em português não faz muito jus à ideia do filme, mas a ideia é Amor, Sublime Amor. É um filme que foi filmado em 1961, mas ele é ambientado em 1950, em Nova York. Em inglês, a tradução seria mais ou menos assim, do lado oeste da cidade, que é um filme que conta a história de duas gangues que, nessa região de Nova York, onde era feito de uma parte da gangue, uma gangue era feita de europeus que chegaram nos Estados Unidos, e outra parte da gangue era feita de porto-riquenhos, era latinos, podemos chamar assim. E eles vão entrar em conflito. E é um musical, é um filme musical próprio da época. E é muito bom, é muito interessante o filme. Mas o que é interessante, e eu gostaria de destacar, é que nessa parte da gangue dos americanos, ou melhor, dos europeus que estão chegando, ele conta a história de alguns jovens, e eles estavam assentados, e era interessante, numa das cenas, né, eles estavam sentados preparando para uma reunião com os latinos, marcando o dia do conflito. Acontece que chegam 2 policiais e começam a falar com eles e repreendê-los, e naquele momento o musical se torna musical, eles começam a cantar, os rapazes da gangue. Né? Era tão interessante que envolvia, por isso que talvez a ideia de amor, sublime amor, porque era a paixão de um rapaz, de uma gangue, pela irmã do líder da outra facção. Por daí a associação com a ideia do amor. Mas o aspecto interessante é que quando a polícia chega e eles começam a cantar, a música, ela mais ou menos, a letra dela trata do tema que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Que é o seguinte:
Eles falam, nós vamos para a guerra, nós somos jovens que vamos praticar o que é mal. Quando a polícia chegar, e é engraçado que a polícia está exatamente naquele cenário, nós vamos dizer que nós somos uma doença social, que na realidade nós somos fruto de um problema social, que a nossa família é desestruturada, e que é por isso que nós somos assim rebeldes. E eles cantam essa história. E é interessante, o ponto central aqui na música, né, é que ele chega a dizer, é porque minha irmã usa bigode e meu irmão se veste de saia, e eu vivo num conflito, daí a razão pela qual eu sou uma doença social. A explicação é que eles estão dando, e é irônico, porque o tono é de, eles não estão reconhecendo isso como verdade, eles estão ironizando de fato, e eles dizem assim, e quando eles vierem nos prender, nós vamos dizer, nós somos uma doença social. Eles não vão nos prender. Interessante, veja, 1960, ambientado em 1950, a região oeste de Nova York, conflitos. A sociedade, ela aprendeu a não disciplinar os seus jovens, pelo contrário, a justificar os seus atos. E ele, como forma de ironia, eles cantam o próprio entendimento da sociedade sobre eles mesmos. Nós somos uma doença, não somos maus. Essa é a enfermidade que nos acometeu. E nós acreditamos nisso, de alguma forma, e acreditamos porque é verdade que lares desestruturados e famílias desestruturadas levam a grande, e tem grande consequência na sociedade, mas uma das grandes maneiras de mostrar a desestrutura é a falta de disciplina para com seus filhos. E numa sociedade onde disciplinar alguém fisicamente é motivo de conflito e até mesmo de um processo, você imagina um texto como esse. Eles dizem, o pai leva o filho para ser morto. O pai e a mãe. Logo, eles vão dizer, isso é uma barbaridade. Isso aqui é uma barbaridade. Isso aqui não existe. Numa sociedade onde o filho faz o que quer, onde não há limites impostos sobre eles, e eles vivem como eles querem viver. Naturalmente, o problema da sociedade é a educação. Então, se a gente educar todo mundo vai ficar muito bom. Não é esse exatamente o problema. O problema é o pecado. E o pecado, ele precisa ser tratado. E Deus deu autoridade sobre os filhos. Primeiro, os seus pais, depois a igreja, depois o Estado, dentro desse princípio. É óbvio que a disciplina, ela visa a recuperação, mas a falta de disciplina, ela encoraja a corrupção. A falta de limites encoraja a corrupção. O texto começa exatamente assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde. É importante nós entendermos que aqui não está se falando de uma criança, nos termos da idade de uma criança. Não é? Nós estamos falando aqui de um adolescente entrando para a juventude, até porque, lembre-se disso, né? Ele é beberrão. Você imaginar uma criancinha bebendo como um alcoólatra é algo estranho. Então é alguém que por ter uma vida dissoluta, ele chega a esse tipo de padrão, contumaz e rebelde. Então, é alguém que foi disciplinado constantemente, alguém que o pai não deixou de dar limites a ele até. Mas o coração dele não se submetia à autoridade dos pais. Daí a expressão contumaz e rebelde. Essa forma
E tanto é que o texto diz que não obedece à voz de seu pai. Ainda é um pai que dá ordens, é um pai que disciplina, mas não apenas o pai e a mãe, ainda castigado, diz o texto no verso 18, não lhes dá ouvidos. Ele é disciplinado, é exortado, até castigado, mas ele não dá ouvidos. O coração dele é contumaz e rebelde. Há uma tentativa, e essa tentativa visa restaurar. O que o texto também nos ensina, além de mostrar claramente que uma sociedade enferma como a nossa, que olha para o filho e vê ele como alguém que não pode ser disciplinado, ou que é demais você disciplinar uma criança porque é inocente, para uma sociedade que olha para essa forma e chegar ao ponto de um adolescente cometer um ato como aquele conhecido e famoso Champinha, que vocês conhecem muito bem o que ele fez, estupro, assassinato, e só está ainda preso por questões outras, mas segundo a nossa lei, ele não era para estar, e depois de completar 18 anos, nada poderia constar contra ele. As leis são contrárias à lei de Deus. A sociedade olha para a criança e vê a criança como sendo alguém inocente, que não precisa de instrução e de disciplina. Os pais olham para os filhos e dizem, é inocente, ele faz isso como inocente. E você não lida com ele, você não disciplina, você não exorta ele. Isso é uma tragédia, claramente, que nós estamos vivendo, mas não é o caso aqui no texto. O texto está falando de um pai que disciplina, de um pai que castiga o seu filho, que dá limites ao filho, que exorta o filho, mas ele é rebelde, ele é contumaz, ele não aceita o cuidado dos seus pais. Esse mostra claramente que a família tem um limite de ação. Não foi dado ao pai e à mãe a autoridade de tirar a vida dos seus filhos, mas ao Estado daí, ele vai levar aos juízes. Esse é o limite. Por isso o princípio bíblico é, você disciplina o seu filho, mas não a ponto de matá-lo, como diz Provérbios. Você disciplina o filho não para matá-lo, porque não é esse o seu papel. E para que ele fuja da morte pelos juízes, ele precisa ser obediente aos seus pais, ele precisa ser obediente aos ensinamentos dos seus pais, senão ele vai sofrer as consequências disso. Há um limite próprio, há uma característica própria naquilo que Deus estabeleceu para o que eles devem fazer. Quando você vê a seção anterior do texto que nós estamos expondo, quando ele fala acerca de um pai que teve um filho primogênito teve um filho com uma mulher e filho com outra mulher, e ele quer dar primogenitura para aquele que ele ama, não para o filho que nasceu primeiro. Então, o Senhor cuida primeiro do humor do pai. O Senhor diz, olha, o direito do seu filho como primogênito não depende do teu amor, da tua paixão, depende do que é legal. Mas agora, os pais também não devem sofrer por causa do comportamento incorrigível dos seus filhos. Assim como o filho não deve sofrer pelo humor do seu pai, assim também os pais não devem sofrer pelo comportamento incorrigível dos seus filhos. Essa sociedade aqui vai negar completamente a ideia de qualquer punição, até muito menos corporal. Imagina corporal, qualquer tipo de punição, né? A ideia de uma criança ser executada é uma ideia de barbárie para eles. Eles dizem, essa é uma religião que nós devemos fugir dela. Mas olhando de perto para o texto, nós sabemos que os pais não fazem isso, nem o próprio Estado vai fazê-lo.
Qual a relevância desse texto para nós hoje? O que ele nos ensina? Alguns pontos básicos nós precisamos frisar nesse texto. Primeiro, como já falamos anteriormente, mas é importante frisar dentro daquilo que o texto expõe, a lei não está falando aqui de crianças que são desobedientes e que o pai disciplina e que o pai exorta e que caminha com ele. Está falando aqui de delinquência juvenil. Aqueles que depois de tudo isso permanecem na prática da desobediência. Entenda isso, irmãos. Sempre a lei de Deus, ela procura o equilíbrio, não é? Falamos primeiramente, o pai não pode simplesmente designar quem tem o direito da primogenitura a não ser a lei. Agora também o filho é ensinado que o pai não tem direito de vida e morte sobre o seu filho, mas o Estado tem. Existe aqui um conflito de interesse. O conflito é familiar e toda a família. Não apenas a casa, o núcleo, pai, mãe, filhos, no sentido o filho e o pai, mas toda a estrutura familiar. Porque o comportamento dele põe em risco até mesmo o bem-estar de toda a família. E põe em risco também até mesmo a riqueza da família, a prosperidade da família, o bem-estar da casa. Ele vai colocar em risco tudo o que a família possui. É por isso que, isso poderia afetar até a economia da família, até a viabilidade da posteridade, se essa família poderia continuar ou não. O modelo de vida desse jovem levaria a tal destruição. Isso aqui, irmãos, é como ele se comporta enquanto ele é menor. Quando ele for maior, ele vai destruir até mesmo o sustento da família, até mesmo aquilo que a família vai herdar. O seu comportamento é tanto ofensivo no presente e uma ameaça para o futuro da própria família. O comportamento dele é um problema agora e é um problema para o futuro da própria família. Quando você percebe isso na maneira como o texto é colocado, voltando lá, por favor, comigo, a expressão que Moisés descreve é assim: se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. E aqui, veja, o dissoluto aqui, falaremos sobre isso mais detalhe lá na frente, mas até se coloca, comilão e beberrão, mas o dissoluto aqui não é porque a pessoa tem esse pecado que tem que ser morto, não. É um modelo de vida em que tudo que ele tem, ele estoura com os prazeres. Tudo que ele tem, ele gasta consigo mesmo. E ele põe em risco não apenas a sua vida e a vida da família, mas a vida da família como um todo. É uma vida dissoluta. Uma vida completamente dissoluta. É interessante, não é? Porque ele vai ser levado para a cidade, veja, mas é um problema da família. Não há problema na família que não seja problema da cidade. Não há problema na família que não seja problema da igreja. Porque um filho dissoluto e rebelde é um membro da igreja dissoluto e rebelde. É um cidadão dissoluto e rebelde. É por isso que o juiz tem autoridade sobre ele. Porque ele não vai fazer mal apenas à família, mas agora uma nação inteira. Ele vai trazer mal a toda uma estrutura social. Daí, a preocupação, se esse filho não obedece, não se submete à lei, as consequências são graves sobre ele. A lei reconhece, em segundo lugar, a importância e os limites da disciplina familiar. O caso é trazido para os anciãos, irmãos, somente depois de disciplina prolongada dos pais. Quando eles disciplinaram seus filhos prolongadamente
e eles não se submeteram aos seus pais. Depois de se tentar, veja que o verso 18 diz: o filho não obedece seu pai e sua mãe, e não os ouve quando eles o disciplinam. O pai e a mãe, é interessante isso, o pai e a mãe, claramente trazendo aqui a história básica do 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, é um princípio claro. O pai e a mãe tentando criá-los no temor do Senhor, tentando ensiná-los, e aí usaram a disciplina, usaram a vara, usaram os meios que Deus lhes deu para isso, ensinaram a palavra, levavam à igreja, mas eles não deram ouvidos. A ponto deles terem que levar essa criança, esse adolescente, esse juvenil para os anciãos, e eles são testemunha contra o próprio filho. Porque ninguém poderá ser apedrejado, lembre-se disso, irmãos. O próprio pai e a mãe levam o filho, e eles são testemunha diante do juiz. A lei, dessa maneira, descreve talvez aquilo e resume aquilo que está bem claro em Provérbios 19, 18, quando diz: disciplina o teu filho, fisicamente até, mas não a ponto de tirar a sua vida. Esse não é o papel do pai e da mãe. É papel do pai e da mãe disciplinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Interessante, hoje, em Provérbios, no capítulo Provérbios 15, eu queria que você desse uma olhada comigo, porque Provérbios 15, são muitas cenas acerca desse tema, mas eu queria que você viesse comigo. Provérbios 15, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E veja, é nítido aqui em todo o 15, que ele está lidando com uma visão geral do tema. Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda. Então, aquele que deixa de andar no caminho reto sofrerá disciplina rigorosa. E o que odeia a repreensão, veja, o que abomina isso, vai morrer. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. E aqui você tem em toda essa seção
um princípio geral, o coração, o pensamento, a disciplina, eles abominam isso. Por isso, como consequência, a morte. No capítulo 19 de Provérbios, verso 18, então, ele diz assim, Provérbios 19, 18, diz, castiga teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Entende aqui parece que o princípio é, agora não há esperança. Veja, na maneira do nosso tratamento não há esperança. A esperança agora é que ele seja condenado pelos seus atos. Enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O princípio de Provérbios claramente se aplica aqui. A regra que poderia ser esperada. Provérbios 19, 18. Terceiro lugar, o exercício da lei, e é importante isso, né? O exercício da lei dentro da família, né? Ela claramente revela uma característica própria. A morte e a vida dos filhos não pertencem aos pais. A morte e a vida dos filhos não pertencem aos pais. É um princípio interessante. É como que, usando esse princípio da lei, como que isso é tão intimista, por exemplo, fugindo um pouco do nosso tema, mas aplicando a um conceito intrigante, que é a ideia do aborto. O aborto é o seguinte, é o meu direito, não é teu direito. Você não tem direito sobre a vida de ninguém. Você não tem direito sobre vida e morte de ninguém. Não é tua autoridade. Você não tem a autoridade dada por Deus para tirar a vida de ninguém. Senão a lei de Deus reconheceria a autoridade dos pais para disciplinar os seus filhos a ponto da morte. Ele disse, pelo contrário, não te excedas para não matá-lo. Imagina uma vida dentro do útero da mãe, não tem autoridade para tirá-la. Não foi dada por Deus isso. Não use essa autoridade, porque não foi te entregue, não foi entregue a ninguém, a não ser o próprio Deus. Ações mais sérias, quando são requeridas, ele tem que ser levado para a arena da lei civil, diante dos anciãos, diante dos juízes. E a lei reconhece a autoridade da lei para lidar com esse tema, representando interesses de toda a comunidade. Quando questões domésticas, irmãos, extrapolam os limites das questões domésticas e entram na perturbação da sociedade, da família como um todo, não é mais o pai e a mãe que tem de lidar com isso, uma vez que a autoridade deles sobre os filhos termina ali. Deus deu autoridade para tirar a vida a outro. E aí, citando as palavras de Herman Bavinck, ele diz, Deus criou a família primeiro na criação, quando criou o homem e a mulher, criou a igreja, depois da queda, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente, e depois criou o Estado, dando autoridade a alguns para tirar a vida de outros. Gênesis 9, verso 9, se algum homem tirar a vida de outro, a sua vida será tirada. Quem vai tirar? Aquele a quem Deus deu autoridade para isso. Então, entenda, a família tem uma autoridade, a igreja tem uma autoridade e o Estado tem outra autoridade. A autoridade de tirar a vida também não foi dada à igreja, foi dada ao Estado, a execução. É eles que têm autoridade para isso, dada por Deus. É por isso que Paulo aos Romanos diz que essa autoridade foi instituída por Deus. E Deus deu autoridade ao Estado, a autoridade de espada. A ideia da vida está posta ali. Como um filho rebelde, quanto mais, como ele leva ao sofrimento não só a família, mas toda uma sociedade. Toda uma sociedade. É interessante como que
esse padrão é completamente pervertido nos nossos dias. Mas a família não foi dada o peso de lidar com o comportamento desse filho quando ele ultrapassa os limites da família. Toda a comunidade está envolvida, essa é uma responsabilidade social maior do que da família, porque revela um indivíduo, quanto mais. Essa palavra nos ajuda, somente como é usada no início do texto, irmãos, não é? Que ele é quanto mais e rebelde. Essa palavra, quando ela aparece em pares, ela sempre traz essa imagem terrível. Por exemplo, lá no Salmo 78, verso 8, abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 78, verso 8. Veja o que diz a Escritura. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel. Veja a expressão obstinada e rebelde. Isso é o mesmo par de palavras, usado lá como está em hebraico, é a mesma palavra, mesmo par, só que aqui é traduzido por obstinada e rebelde. Obstinada e rebelde, mas não apenas aqui. Veja lá o profeta Jeremias, capítulo 5, verso 23, por favor. Jeremias 5, 23. Veja as palavras do profeta aqui. Profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Mas este povo é de coração rebelde e quanto mais. Rebelaram-se e foram-se. Que coisa interessante. Este povo é de coração rebelde e quanto mais. Mesmo quando esse par, como aparece dessa forma, revela uma ação que requer outro tipo de atitude. Enquanto o Senhor disciplinava de uma forma, quando eles foram detectados assim, aí veio a destruição sobre eles. Veio a destruição que deveria de fato cair sobre eles. Apenas revela também o papel do pai e da mãe, conjuntamente, refletem o caminho do quinto mandamento, demanda honra para ambos. A presença da mãe, irmãos, não é? Ela mostra, e é interessante como é importante isso, né? A presença da mãe dentro desse sistema, ela é uma proteção contra até mesmo a ira do pai. Para que ele não sofra a maneira descontrolada do pai perder a cabeça, a mãe vai proteger até os seus filhos. Mas aqui você está vendo, pai e mãe, os dois aqui concordam, chegaram a um ponto onde não é simplesmente a dureza da disciplina, a questão é o coração dele é quanto mais e rebelde. E aí ele usa a palavra, eles vivem uma vida que é uma vida largada, esse é um termo muito próprio, não é? Fazendo o que eles querem, daí a expressão beberrão associada a isso. Eles fazem o que querem, eles satisfazem o seu próprio coração, eles vivem para si mesmos, eles andam segundo a sua própria vontade. E os pais não colocaram limites ali. Não colocaram limites ali. Consequentemente, o final disso é a condenação. A condenação que precisa ser feita. Quantas vezes você vê na sociedade algumas famílias entregando seus filhos para a justiça, dizendo foi ele sim que praticou isso. Alguém diz, ele não ama esse filho, não segundo a lei de Deus. Ele não pode amar ao filho mais do que a Deus, ou a própria lei de Deus. Porque foi essa a repreensão que Deus deu a Eli, por meio do profeta. Eli,
por que amaste mais aos teus filhos do que a Deus? Por que você amou mais os teus filhos do que a Deus? A ideia de amar aos filhos é a ideia de deixar fazê-los ou de praticar o que eles querem praticar. E nós perdemos de vista que nós olhamos para uma sociedade, irmãos, e nós falamos assim, hoje em dia a gente fala isso. Eu sei como isso é duro, mas é verdade. Nós precisamos de uma sociedade com homens que sejam trabalhadores, assim, assado, assim. Os nossos filhos acordam de manhã, não são ensinados a fazer nada em casa. Nós criamos, desculpa usar a expressão, nós criamos marxistas dentro de casa e queremos fazer a nossa sociedade capitalista. Não funciona. Onde tudo que ele ganha é dado. Ele não faz nada para receber. Aí você não sabe por que é tão fácil ser marxista na sociedade. É tão fácil. Porque dentro de casa nós criamos um grupo de marxistas e queremos ensiná-los apenas a debater política. Eles não fazem nada. Infelizmente, a nossa sociedade chegou onde chegou, porque primeiro nós abandonamos a lei de Deus, não disciplinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar, no caminho do Senhor. E segundo, porque nós não usamos os meios que Deus determinou, a própria igreja. Não pertence ao pai a autoridade de tirar o filho da comunhão. Assim como não pertence ao pai a autoridade de tirar a vida do filho, é só o Estado que pode puni-lo. É a igreja que vai fazê-lo. E é o Estado que vai fazê-lo. Os limites do pai é educá-los. E aí, irmãos, veja, essa educação, essa instrução, essa disciplina visa o bem. A conexão com a sociedade é tão grande que passa para eles a execução daquilo que a minha esfera não conseguiu realizar. E vai acontecer algo. O texto diz assim, volte ao texto comigo lá de Deuteronômio 21. Ele fala acerca daquilo que vai acontecer. Ele vai ser apedrejado, né, por essas razões, como estão postas aqui no texto. Ele vai ser apedrejado, mas o texto ainda diz: eles dirão, este nosso filho é rebelde, quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Todo Israel ouvirá e temerá. Esse é um dos efeitos da disciplina. É por isso que Paulo diz, para que cause temor no meio da igreja. Esse não é um modelo de vida aceitável. Esse não é um modelo de vida que a igreja deve reproduzir, nem apoiar. Nós começamos com uma teologia errada. Os nossos filhos são bons, é a sociedade que corrompe. Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos, porque todos pecamos. Davi disse: eu nasci em iniquidade, eu nasci em pecado. Nós nascemos em pecado, nós somos
Nós somos pecadores desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. A nossa natureza é pecaminosa. É por isso que Deus colocou os pais para instruírem os seus filhos, para botar limites a eles, porque são pecadores. A nossa teologia equivocada, errada, tem produzido uma geração de crianças que são criadas segundo a sua própria vontade. E pais que vivem a fazer a vontade deles todos os dias. Eles são pecadores e Deus colocou você para instruir. Nunca você vai encontrar na Bíblia tal afirmação: aprenda a fazer o mal. Você vai ouvir o contrário. Deixe de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Se não te ensinarem, você não saberá. Se não te instruírem, e aí vem a disciplina, vem a exortação, vem o ensino. Você sabe por que, filhos, crianças que estão aqui, os seus pais disciplinam vocês, e até mesmo fisicamente? Não é porque ele odeia vocês, não. É porque ele os ama. E eles querem salvar a alma de vocês. Essa é a razão. Eles têm um único objetivo: salvar a sua alma. Para que você não se torne rebelde. Quanto mais. Filho, escute o teu pai enquanto há tempo. Ouça a tua mãe enquanto há tempo. Dê ouvidos. Presta atenção no que eles dizem. Atenta aos ensinamentos dos teus pais. Eles querem te instruir na verdade. Pais, se eles não derem ouvidos, use o meio que Deus estabeleceu. Disciplina os teus filhos para o bem deles. Para o amor deles, por amor a Deus e a eles. Para ver se a gente consegue salvá-los com a graça de Deus. Vocês não deveriam temer, filhos, um tribunal que vai julgá-los aqui e que talvez executem a justiça e talvez lhe deixe preso por muitos anos. Vocês devem temer o dia que vocês se encontrarem com o Pai Celestial. Esse Pai que vai dizer: eu te dei um pai que te disciplinou. Eu te dei um pai que te exortou. Eu te dei um pai que te instruiu. Eu te dei uma igreja que pregou o evangelho para ti. E você foi rebelde. Você não vai passar 30 anos preso. Será lançado no inferno. É isso que você deve temer. A disciplina salvará a alma do teu filho. Teremos uma sociedade melhor e uma igreja melhor. Os problemas da igreja, preste atenção nisso, são os problemas da sua casa. A rebeldia na igreja é rebeldia na casa. A desobediência na igreja é desobediência na casa. Que será desobediência civil. Que será rebeldia civil. E lá o Estado executará juízo contra você. Todos vão temer,
quando ouvirem isso. Todos saberão isso. Vocês têm uma maneira de viver, filhos, como Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que segundo a declaração do apóstolo Paulo, ele disse, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele disse para os beberrões, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Os que querem viver para si mesmos, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E é essa obediência que me redime. E é só em Cristo que você aprenderá a ser obediente. Filhos, honrem teu pai e a tua mãe, para que vocês tenham vida longa sobre a terra. Vida longa, porque se forem rebeldes e quanto mais, a vida logo passará. A execução da justiça se revelará contra vocês. Esperem e creiam em Cristo, confiem nele. E se o seu coração luta contra a rebeldia, contra o pecado, em Cristo você precisa aprender. E você vai dizer, Senhor, meu Redentor, Filho do Deus Altíssimo, obediente até a morte, ensina-me a me submeter à autoridade dos meus pais. Ensina-me a mortificar a minha carne. Ensina-me a ouvir a voz dos meus pais. É Ele que vai ajudar vocês. E Ele é a certeza de que nós não seremos condenados no último dia, sendo filhos e até às vezes desobedientes. Que o Senhor nos ajude, tanto aos pais como aos filhos, a fazer aquilo que o Senhor ordena, a fim de que a igreja seja uma bênção, a fim de que a sociedade seja uma bênção. É assim que nós vamos transformar a sociedade. É assim que a cidade vai ser transformada, da maneira como nós criamos os nossos filhos. É assim que vai acontecer. Eu encerro aqui uma história bem interessante. Isso é muito comum, né? E é falado isso porque ele, penso que não é cristão, não é, que é o Peterson, que é um psicólogo do canadense, que por ser psicólogo tem minhas dificuldades com alguns conceitos, mas alguns valores dele são bem interessantes. Ele tem uma visão bem, eu diria, bem ortodoxa, bem orientada acerca da vida. E ele diz uma coisa interessante, ele fala, vocês querem transformar o mundo, os jovens querem mudar a sociedade, querem transformar tudo que ali diz. Comece primeiramente arrumando a sua cama. Comece primeiro arrumando a sua casa. Comece primeiramente obedecendo seus pais. Ele diz, comece ali. Esse é o seu mundo, essa é a sua sociedade. É aqui que você é treinado. Senão você não vai aprender a ser um bom cidadão. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A autoridade do Estado sobre os nossos filhos acontece porque eles não se submeteram às leis instituídas dentro do nosso lar, segundo a palavra de Deus. Vamos mudar o mundo. Comece obedecendo os seus pais. Comece obedecendo os seus pais. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Curve sua cabeça, por favor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz na manhã do teu santo dia.
e assim sermos desafiados, ó Deus, como pais e filhos, andarmos segundo a tua palavra. Tem piedade, Senhor Deus. Tenha piedade do teu povo. Tenha piedade da nossa casa, da nossa família. Concede-nos um coração submisso à tua lei. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.